livro do começo, Gênesis 37, verso 3, que diz assim: Ora, Israel gostava mais de Jacó do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica, um manto colorido, especial. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai amado, muito obrigado por mais essa oportunidade, onde nós estamos aqui na Assembleia dos Justos. Que o Senhor possa falar aos nossos corações de uma maneira sobrenatural. Nós te agradecemos pela vida de cada um desses irmãos que estão conosco hoje. Te agradecemos por aqueles que estão nos acompanhando através das nossas redes sociais. Que o Senhor possa falar conosco de uma maneira muito sobrenatural e poderosa através dessa palavra. Esse é o teu povo, Senhor. Essa é a tua igreja. Que o Senhor possa falar ao coração de cada um deles de uma maneira muito especial. Amém? Pode se sentar. Tema da nossa palavra: meu nome é José. Essa é a história de José. Sem sombra de dúvida, é uma das histórias mais emocionantes de toda a Bíblia. Eu considero que essa história de José é uma das histórias mais famosas de toda a história que nós lemos na palavra de Deus. O menino hebreu que se tornou o governador da nação mais poderosa da época, a nação do Egito. O Egito na época era a nação mais poderosa naquele tempo. Era a nação mais poderosa economicamente falando, era a nação mais poderosa culturalmente falando, era a nação mais poderosa também tecnologicamente falando. O povo era avançado em tudo que fazia, eles prosperavam. O povo tinha uma ciência, uma tecnologia tão poderosa que até nos dias de hoje, nesses séculos presentes, as pessoas vão descobrindo as tumbas dos faraós e se percebe que cada faraó que se descobre, ele está com o corpo ainda com tecido vivo. O tanto que a tecnologia da medicina daquele povo era avançada naquela época. E José surge nesse cenário, o menino hebreu que saiu de um lugar de morte, miséria e destruição para se assentar no trono mais poderoso de toda a história daquela nação e daquele povo. Ele saiu da miséria para se sentar no palácio, ele saiu da cadeia e se sentou no trono. Ele se tornou o homem mais poderoso de toda a face da terra. Mas a grande verdade é que nem sempre foi assim. José passou por um período de muita adversidade antes de sentar-se no trono da nação mais poderosa da época. E nós estamos falando nessa noite de um homem chamado Safanete Paneia. Esse era o nome que ele recebeu dos egípcios quando ele chegou lá no Egito. O significado desse nome é aquele que explica as coisas que são ocultas. A grande verdade é que esse menino, ele tem coisas sobrenaturais na vida dele. A palavra de Deus relata que José, ainda quando ele estava morando na casa dos seus pais hebreus, ele teve um sonho, e o sonho que José teve é que toda a sua descendência se curvaria diante dele. E talvez você não conheça a história desse rapaz chamado José, mas eu vou te explicar. Ele nasceu em uma família hebreia, ele saiu da casa dos seus pais de uma maneira muito triste, foi traído por sua família, foi vendido por seus irmãos como escravo, foi parar na casa de um homem chamado Potifar, foi preso, e depois de passar por isso tudo, esse jovem sonhador, ele se assentou no trono mais poderoso de toda a história da civilização humana, que foi o trono do Egito. É interessante porque esse jovem sonhador, ainda quando muito menino, ele tinha sonhos, e o sonho mais famoso de José foi quando ele estava dormindo, e ele teve uma visão que os seus pais e toda a sua descendência se curvava diante dele. Isso deixou seus pais muito intrigados, isso deixou também sua família muito preocupada. José, ele tinha algo especial. José, ele era o filho amado, o filho mais íntimo de seu pai.
A Bíblia diz que ele era o filho com quem Jacó tinha mais comunicação. Jacó conversava com ele constantemente. A Bíblia relata que José ia até o seu pai e contava tudo que os seus irmãos estavam fazendo. Talvez os irmãos de José não gostassem tanto disso, não é verdade? Mas José, ele tinha um relacionamento com o pai de uma maneira tão poderosa, tão sobrenatural, que ele era capaz de compartilhar com seu pai tudo aquilo que estava acontecendo com seus irmãos, tudo aquilo que estava acontecendo também na sua casa. E o interessante é que esse filho tinha algo especial. A Bíblia diz, o texto que nós acabamos de ler agora, que José havia recebido do seu pai um manto, uma túnica especial. A Bíblia fala em algumas versões que esse manto e essa túnica, ela era colorida. O que significa? Onde José ia, as pessoas olhavam para ele e diziam: lá está o filho de Jacó, lá está o filho de Israel, lá está o filho da promessa. Porque aonde ele passava, ele tinha um vestimento diferente, era especial. E ele recebeu essa vestimenta do seu pai, porque ele era o filho de Jacó com Raquel, e ele tinha algo especial. Se você conhece um pouco de história bíblica, você percebe que o pai de José, Jacó, ele teve que trabalhar muito para se casar com o amor da vida dele. Ele chegou na terra do seu sogro Labão, depois de uma confusão muito grande com seus familiares. Ele chega na terra do seu sogro Labão e lá acontece algo muito interessante. Ele, antes de conhecer e de ver o seu sogro, a família do seu sogro, ele tem um encontro com uma moça que estava tirando água em um poço. O nome dessa moça era Raquel. E a Bíblia diz que ele se apaixonou por Raquel de uma maneira muito poderosa. E o texto bíblico relata que ele deu um beijo nela. Ele deu um beijo nela, e quando ele chega na casa do seu sogro Labão, que ainda não era o seu sogro, ele percebe que aquela era a filha de Labão, e ele se apaixonou por aquela menina, ao ponto de dizer: eu quero casar com ela. E algo interessante aconteceu, porque na família de Labão tinha uma menina muito bonita e tinha outra que não era muito bonita. A Bíblia diz que ela não era formosa aos olhos. E essa menina que não era tão bonita, eu acho que ela estava com muito problema para casar, ela não estava conseguindo casar. E o que aconteceu? Labão foi muito inteligente. No dia do casamento de Jacó com Raquel, ele mandou a outra irmã feia no lugar, que era Lia. E eu fico imaginando, eu não sei se foi dessa forma, mas se fosse nos dias de hoje, já viu quando o pastor ou um sacerdote diz: pode beijar a noiva? E antigamente a noiva ela era coberta com um véu, não era isso? E aí levantava o véu e dava o beijo na noiva, né? Seria ali o primeiro beijo então do casal. Essa é a cultura que nós aprendemos. E olha o que acontece. Quando ele vai dar o beijo na noiva, a grande verdade é que a noiva não era a Raquel, mas era a irmã feia. E ali ele casou então com aquela menina chamada Lia. E o Labão diz para ele: se você quiser casar agora com a Raquel, a que você ama, você vai ter que trabalhar mais 7 anos para casar com ela. Vai trabalhar muito para casar com essa moça. E o que acontece é que Jacó trabalha e casa com o amor da vida dele. E o filho que eles têm então é esse moço chamado José. Eu estou contando isso aqui tudo só para você entender o quanto José era especial para Jacó e para Raquel. E o interessante é que esse jovem especial recebeu do seu pai um manto. O texto bíblico que nós acabamos de ler, que se encontra no Evangelho, no livro de Gênesis, no capítulo 37, diz assim, verso 3: ora, Israel, que é Jacó, amava mais a José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido da sua velhice, ou seja, ele já era velho de idade, e esse era o filhinho do papai. E ele então deu para o seu filho algo especial, mandou fazer para ele uma túnica longa e colorida. Significa que aonde José ia, ele demonstrava quem ele era. Por causa daquela túnica, ele era especial. Eu fico imaginando que isso causou no coração dos irmãos de José uma inveja muito grande. Porque imagine o cenário: o filho da velhice, o filhinho mais novo do papai. Imagine o cenário: naquela época o homem podia se casar com mais de uma mulher. Esse era o filho da esposa Raquel,
a mulher a qual Jacó mais amava também, e mais, esse era o filhinho do colinho do papai, que todo santo dia estava lá sentado com o papai, contando tudo que os seus irmãos faziam. E o texto bíblico diz que ele contava tudo, até as coisas erradas que os seus irmãos praticavam. E o que acontece nesse cenário? Ele tem esse sonho, onde ele governaria toda a sua casa, a sua família e sua nação. E ele diz que o sol e a lua se curvariam diante dele, e até o ponto do pai dele dizer para ele: menino, você está querendo dizer então que eu e sua mãe vamos nos curvar diante de você? Isso causou muita inveja naquela família, ao ponto dos irmãos de José ficarem com tanta raiva, que um dia, quando ele estava indo até os seus irmãos, um dos irmãos disse: vamos pegar esse menino fofoqueiro agora, o menininho do manto bonitinho, e vamos matá-lo. Ele está incomodando muito a gente, vamos tirar a vida desse filhinho de papai. E a grande verdade é que um dos irmãos levantam lá naquele momento e dizem: não podemos fazer isso, é sangue do nosso sangue. Vamos vendê-lo como escravo. Vamos jogar ele nessa cisterna, vende ele como escravo, assim nós não sujamos as nossas mãos com sangue. E essa ideia pareceu muito bem aos olhos de todos os irmãos de José, e assim eles fizeram. E olha que interessante, José, ele tinha esse manto colorido, esse manto que ele recebeu do seu pai, o manto que significava o filho amado. José, ele recebeu esse manto do seu pai, que demonstrava a sua identidade e quem ele era de fato. Porque a grande verdade, queridos irmãos, é que Deus vê o que ninguém vê. A família de José não conseguia compreender os planos e os propósitos de Deus na vida daquele menino. Os irmãos de José não conseguiam compreender, os pais de José não conseguiam compreender, mas Deus compreendia o coração daquele jovem e sabia o que aquele jovem sentia no coração, e tinha plena certeza que tudo aquilo que ele sentia não vinha dele mesmo, mas vinha de Deus. E por mais que as pessoas não compreendam a promessa de Deus sobre a nossa vida, nós temos uma promessa de Deus ao nosso respeito. Nós somos selados com um manto, nós recebemos da parte de Deus algo especial. Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele nos cobriu com um novo manto. A aliança da graça, ela traz sobre nós um manto sobrenatural, que é um manto daqueles que são libertos do pecado, que é um manto daqueles que podem dizer: eu sou livre. A aliança da graça trouxe para mim e para você uma nova identidade, uma filiação. Hoje nós não somos filhos de qualquer um, nós somos filhos de Deus. E isso está acontecendo todos os dias na nossa vida. Todos os dias as pessoas estão dizendo: eu não acredito em você. Todos os dias as pessoas estão dizendo: você só não passa de um sonhador. Quando Deus está dizendo para você: eu coloquei sobre você um manto especial, eu coloquei sobre a sua vida algo que te cobre, algo que mostra quem você é, eu coloquei sobre você aquilo que demonstra a sua identidade. E nós estamos enfrentando tantos dias de adversidade, nós estamos enfrentando tantos dias de dificuldade, e parece que muitas vezes a gente não vê Deus nas coisas que a gente tem passado. José, ele recebeu esse manto de filho amado, mas chegou um momento na vida de José que ele foi traído pela sua família, que ele foi abandonado por quem ele mais amava. É fato que aquele garoto era talvez um garoto muito imaturo, ele não sabia de repente demonstrar ou expressar aquilo que Deus estava falando com ele. Mas a grande verdade é que Deus havia o escolhido para algo sobrenatural. Hoje, o inimigo tem se levantado todos os dias tentando dizer para você que você não é uma pessoa especial. Porque a grande verdade, no mundo que nós vivemos, as pessoas, elas não valem aquilo que elas são, mas elas valem aquilo que elas têm. Isso é uma coisa muito ruim, porque as pessoas começam a ser rotuladas. As pessoas começam a receber rótulos e não entendem ainda que o que eles receberam de Deus foi um manto especial, um manto de filho amado. Para Deus não interessa qual a sua cor da pele, para Deus não interessa a sua conta bancária, para Deus não interessa se você é pobre, se você é rico.
Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te amou, do jeitinho que você é. Você não precisa fazer absolutamente nada para mostrar para Deus o quanto você é especial. Ele já sabe que você é especial, Ele te escolheu, e Ele não está olhando para os seus defeitos, Ele não está olhando para a sua conta bancária, Ele não está olhando para o time que você torce. Ele te ama do jeito que você é. Sabe por quê? Porque você é filho. Quantos aqui são pais aí? Levanta a mão. Nossos filhos muitas vezes aprontam muito, não é verdade? Se você tiver filhos como eu tenho, minhas filhas são pentecostais no último volume. Ou seja, elas estão tentando os pais a todo momento. E às vezes elas aprontam, e a gente dá vontade de pegar e dar uma sapecada, não é verdade? E de repente, seu filho, sua filha te dá aquele sorriso. E aí você vai entender que você não ama o seu filho por causa das coisas que ele faz. Você ama o seu filho porque ele é seu filho. Deus não te ama por causa das coisas que você pode fazer para Ele. Deus te ama porque você é filho dEle, porque você recebeu o manto dEle. José havia recebido o manto da promessa, e a promessa era: através de ti, todas as nações da terra serão abençoadas. E essa promessa não foi dada apenas para ele, essa promessa foi dada para os antepassados dele. O pai Abraão, ele havia recebido uma promessa que através da família dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Aí veio Isaac, depois de Isaac veio Jacó, depois de Jacó vem José. Há uma aliança da promessa, há um manto sobrenatural. Ainda que o inimigo se levante dizendo que nós não somos, a grande verdade é que nós não temos que parecer, nós temos que ser. Não está relacionado à nossa estética, está relacionado à nossa genética. Somos filhos de Deus. Por mais que o inimigo se levante, por mais que o diabo tente dizer outra coisa, você recebeu um manto especial. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: há um manto sobrenatural sobre você. Fala para ele ou para ela assim: você tem um vestido, uma roupa, uma túnica bonita. Você é escolhido. Deus te escolheu. Quantos podem dizer amém aí? Agora, a grande verdade na nossa vida é que nem tudo é um mar de rosas. Passaremos por momentos de adversidade. José recebeu um manto dos seus pais, que era o manto do filho amado, colorido, bonito. Só que agora os seus irmãos estão levando ele escravo. E o manto que esse jovem recebe agora já não é mais o manto do filho amado, mas ele recebe agora trapos de escravo. Gênesis capítulo 37, verso 23 diz assim: e aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de filho amado, de várias cores que ele trazia. Pegaram a roupa de José e tiraram ela. Disseram para José: você não é mais o filhinho do papai. No lugar dessa túnica de filho amado, José então recebe trapos de escravo. O texto bíblico de Gênesis 37, 28 diz: passando pois os midianitas, tiraram e lançaram a José em uma cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito como escravo. A roupa bonita já não estava mais com ele. Agora ele se via com trapos de imundície, escravo.
Existem muitos momentos na nossa vida que nós seremos provados. José então está recebendo agora um novo manto, o manto da provação. Irmãos e irmãs, todos nós seremos provados, independente de quem você é, você será provado. José agora está recebendo o manto da provação, ele está recebendo o manto dos humilhados, ele está recebendo o manto dos maltratados, o manto dos caluniados, dos incompreendidos, dos abandonados. Alguém aqui já passou por isso na vida? Se você já passou por isso, levanta sua mão aí, deixa eu ver. Já foi abandonado por alguém? Já foi traído por alguém? Alguém já fez algo com você que você olhou e falou assim: meu Deus, como isso pode estar acontecendo comigo? Já foi humilhado por alguém? Já recebeu de alguém esses mantos? Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Esse manto da provação, todos nós vamos passar por ele. Todos. Sem exceção de nenhuma pessoa. Na vida nós teremos momentos de alegria, mas nós também teremos momentos de muita dificuldade. Olha o manto que nós estamos vivendo nesses últimos anos. O manto da insegurança. Aqui está parecendo um filme do Darth Vader. Todo mundo de máscara. O que é isso? Nem nos meus piores pesadelos eu imaginei passar por isso que nós estamos passando agora. Comércio fechado, milhões de desempregados, calamidade pública, saúde pública, não precisa nem falar. E a grande pergunta hoje, nessa noite é: quem é você? Os problemas e as adversidades da vida não podem tirar a sua essência, quem você é de verdade. Ainda que você esteja vestindo um manto de escravo, o seu DNA é de filho amado. Não se esqueça disso. Ainda que você esteja passando por muita adversidade, ainda que você esteja com esse manto da provação sobre a sua vida, meu Deus do céu, essa luta vai passar, meu irmão. Nós precisamos entender quem de fato nós somos. Nós precisamos olhar para o futuro e ver Deus nele. Nós precisamos olhar para o nosso irmão e dizer: eu vou te ajudar. Nós precisamos continuar em fé, em fé, em fé, em fé. Quantas e quantas pessoas sucumbem, caem nos dias da adversidade, porque a grande verdade é que servir a Deus, quando tudo vai bem, é algo relativamente fácil de se fazer. Agora, continuar sendo filho amado, quando tudo está dando errado, meu irmão, aí não é fácil não. Continuar adorando a Deus, quando o casamento não vai bem. Quem aqui é casado aí? Levanta a mão. Que Deus tenha misericórdia da sua alma. Casamento é uma bênção, não é verdade, irmãos? Mas não é fácil. Tem dia que o pau quebra. Você precisa lembrar da sua identidade. Você precisa lembrar que você tem um manto sobrenatural, espiritual sobre a sua vida. Existirão momentos na nossa vida que nós vamos entrar nesse manto da provação. Seremos provados em todas as áreas. Quem que já foi provado financeiramente? Passou por dificuldade financeiramente aí nesses dias aí? Eu já. Vou nem perguntar se você já passou dificuldade no casamento, que é capaz de você dar até um pulo aí agora, né?
Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Mesmo recebendo o manto de escravo, José sabia que ele era filho de Deus. Mesmo andando com roupas que não diziam de fato quem ele era, ele sabia que dentro dele havia a essência de alguém que ama a Deus. Interessante na história desse jovem José é que ele permaneceu firme mesmo nesses dias de adversidade. A grande diferença não é se você vai passar por lutas. Todos nós vamos passar por lutas. Mas a grande diferença é com quem você vai passar as lutas. E hoje, nessa noite, eu quero te aconselhar a passar por todas as lutas com Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Medicina nenhuma está resolvendo o problema agora. Não está. Parece que a gente começou o ano e o negócio ia, né? Eu não sei você, mas eu estava com o sentimento que agora, glória a Deus, daqui uns dias todo mundo tira essas máscaras e louvado seja Deus, vamos para frente. O que aconteceu? Puxaram um freio de mão de novo. Parou tudo de novo. Economia, ninguém dá conta de resolver esse problema. Não adianta, o auxílio emergencial vai acabar. E aí, José? Só tem uma solução. E as pessoas ainda não entenderam isso. É Deus, irmãos. Não adianta, é Deus. A medicina se curvou. Não tem resposta. Diz que não pegava Covid-19 de novo, né? O que aconteceu aí com muita gente? Pegou. Não, mas não pega. A chance de você pegar Covid-19 de novo é 1 em 1 milhão. Meu Deus, 1 milhão está acontecendo muito fácil. Meu sogro mesmo foi lá no médico semana passada, e o médico ainda deu uma coretada nele. Você está achando que você vai ser o primeiro caso de reinfecção de Uberlândia? Adivinha? Foi. José, você está na mão de Deus, José. É só Deus. Seu dinheiro não resolve. Hoje em Uberlândia não adianta ter dinheiro, não adianta ser rico, acabou, está todo mundo igual. A diferença agora é se você vai andar com Deus, José. Ei, José, Deus continua sendo o seu Deus. Ele não se esqueceu de você. E sabe o que aconteceu com José, amados? Ele foi parar na casa de um homem chamado Potifar. Potifar, ele era o chefe, ele era o general de Faraó. E a Bíblia diz que ele foi para a casa desse homem. E lá na casa desse homem ele prosperou. Espera aí, pastor, eu não estou entendendo. Você está me dizendo que o jovenzinho, filhinho de papai, que perdeu o manto colorido, que agora está com as vestes de escravo, está na casa de Faraó, na casa de Potifar, e lá na casa de Potifar, Deus abençoava ele? Exatamente isso. Lá na casa de Potifar, ele prosperou, ele foi abençoado. Deixa eu dizer uma coisa para você que está me ouvindo agora. Mesmo em meio a esses dias de adversidade, Deus te prosperará. Deus te abençoará. Mesmo em meio a esses dias de tanta dificuldade, a glória de Deus está sobre ti. Você não vai ser abalado.
Irmãos e irmãs, nesses dias de adversidade, Deus deseja te abençoar de uma maneira muito poderosa. Sua casa será prosperada, sua família vai ser abençoada, seu trabalho vai ser abençoado, sua empresa será abençoada, porque Deus está cuidando de você. Entende isso? Ele prosperou lá na casa dos seus opressores. Ele prosperava, ele era abençoado. Sabe por quê, irmãos? Porque José aprendeu a liderar as suas crises. Ei, Deus está dizendo para você agora: lidere as suas crises. Força, José. Força, Josefa. Deus é contigo. Sei que você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e falar: Deus é contigo. Deus está contigo. Fala para ele ou para ela: força, Deus é contigo. Olha, deixa eu te falar aqui, José. Não fica de braço cruzado não, viu, meu irmão? Tem gente que diante da adversidade cruza os braços, entrega os pontos, deixa de lutar. José não cruzou os braços, ele liderou. Ele era o melhor funcionário da casa de Potifar, capitão da guarda de Faraó. José liderou suas crises. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está liberando sobre a sua vida hoje um manto para que você lidere suas crises. Deus está liberando sobre a sua vida hoje um manto sobrenatural. Você vai liderar as suas crises. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando com você nessa noite, mas Deus está mandando eu te dizer: ei, José, levante-se, porque eu te fiz com a essência de filho amado. Não curve a sua cabeça, não turbe o seu coração, não se preocupe. Eu estou cuidando de tudo, eu estou fazendo tudo para que você seja abençoado. O pastor, é possível ser abençoado em dias de adversidade? Claro. Nós não estamos aqui? Venceremos, prosperaremos, assim como José fez. E olha o que aconteceu com a vida desse jovem. Quando ele prosperava na casa dos seus opressores, algo interessante aconteceu. Ele recebeu uma proposta de atalho. Diga comigo assim, ó: cuidado com os atalhos. Cuidado, irmão. A esposa de Potifar chegou até ele e disse: que menino inteligente, que menino bonito, menino bonito. E assediou ele. José teve que correr daquela mulher, porque é assim que o diabo faz. Quando o diabo percebe que ele não vai te parar, ele tenta te comprar. Foi a dinâmica de Jesus lá no deserto, quando ele foi tentado. Lembra? Jesus, quando foi batizado, foi conduzido para o deserto. O diabo apareceu para ele e disse o seguinte: se prostrado me adorar, todos esses reinos te darei. Era o mesmo que o diabo estivesse dizendo para Jesus o seguinte: você não precisa morrer na cruz do Calvário. Se prostre diante de mim, e tudo eu te darei. E Jesus disse para o diabo o seguinte: somente ao Senhor seu Deus adorarás, e apenas a Ele prestará culto. Sabe o que significa isso, irmãos? Quando o diabo percebe que ele não vai te parar, que ele não vai conseguir, sabe o que ele vai fazer? Ele vai tentar te comprar. Ele vai tentar dizer para você assim: olha, abre mão desse negócio, fica sofrendo que isso não. Deixa eu te dizer, eu antecipo
algo para você, aqui está uma mesa, um banquete, come. Foi isso que ele disse. Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Quem vive, escuta esse conselho, quem vive ditando a sua vida por causa das necessidades imediatas, jamais terá um futuro abençoado. Você não pode ditar a sua vida por causa de uma necessidade de hoje. Você tem que ditar a sua vida por causa da palavra de Deus, por causa daquilo que Deus prometeu. Não olhe para a necessidade imediata, olhe para Deus. Não olhe para o problema hoje, olhe para Deus no futuro. E aí você verá as bênçãos de Deus. A esposa de Potifar ofereceu para José um atalho. Você não precisa ser mais só escravo. Você já é muito bom no que você faz. A partir de agora, você será meu amante. E sendo meu amante, tudo isso te darei. Dorme comigo. E você terá absolutamente tudo que você quiser. Nessa hora, José abriu mão de dormir com aquela mulher, e a palavra de Deus diz algo sobrenatural em relação a isso. A Bíblia diz que José liderava as suas crises, e nesse momento dessa proposta indecente de Satanás, ele não sucumbiu. José permaneceu fiel a Deus, fiel ao seu patrão. José não traiu o seu patrão. Olha o que aconteceu. José liderou suas crises, mesmo passando por muitas provações. Ele abriu mão, escute isso, igreja. Ele abriu mão de reputação para ter caráter. Ele abriu mão de popularidade para ter caráter. Se ele aceitasse a proposta da mulher de Potifar, ele teria uma boa reputação entre os empregados, mas um mau caráter diante de Deus. Ele preferiu ter um caráter diante de Deus do que ter boa reputação. Esse manto é o manto do caráter, porque no meio da provação, Deus vai provar o seu caráter. E olha o que o texto bíblico diz, Gênesis 39, 12. Ela quem? A mulher de Potifar, agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Segurou ele pelo manto de escravo e disse: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu daquela casa, deixando o manto na mão dela. Ela agarrou ele e ele correu. Ela segurou e ele saiu daquele manto de escravo e correu pelado, mas não dormiu com ela. E olha o que a Bíblia diz. Quando ela viu que ele fugiu e tinha deixado o seu manto em sua mão, chamou todos os empregados e disse: venham, esse hebreu nos foi trazido aqui para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei: socorro! E socorro foi por minha conta. Quando ele me ouviu gritar, largou o seu manto aqui e fugiu. Agora José estava sendo acusado de um crime que ele não cometeu. E sabe o que aconteceu? José recebeu um novo manto. O primeiro manto de José, filho da promessa, manto bonito, todo decorado. Segundo manto, manto de escravo, manto da provação. Terceiro manto, manto do caráter. E nesse manto do caráter, ele vai parar na prisão. Vestes de presidiário, porque decidiu ter caráter. José preferiu a prisão do que abrir mão do seu caráter.
Ele abriu mão da sua reputação. Ele abriu mão da posição de destaque na casa de Potifar e foi parar na prisão. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Escute com muita atenção. Seja fiel. Não abra mão de quem você é. Não escute as mentiras do diabo. Não ceda às provocações de Satanás. Deus está dizendo para você hoje: o diabo está te fazendo propostas, não aceite elas. A mulher de Potifar disse: deite-se comigo e eu te darei tudo que você quiser. Ele disse não, por causa do seu caráter. Hoje o diabo tem dito para muitas pessoas: pare de servir a Deus. O diabo tem ameaçado muitas pessoas dizendo: se você largar esse seu marido vai ser melhor. Se você largar essa sua esposa vai ser melhor. O diabo tem dito para muitas pessoas: mude de igreja. Ninguém te ama nesse lugar. Ninguém se preocupa com você. O diabo tem dito para muitas pessoas: abandone esse trabalho. É melhor ficar desempregado do que trabalhar para esse patrão ruim. E como tem gente escutando isso, não é verdade? Não, pastor, não, eu não estou escutando isso não. Ah, é? E como é que você faz então quando você chega segunda-feira lá no trabalho e diz assim: eu já não aguento mais esse povo enjoado, eu já não aguento mais esse trabalho, ô povo ruim. Você está cedendo. Você está cedendo. Não ceda às acusações de Satanás. Não ceda às propostas do inimigo. Permaneça firme, José. Acho que você não me ouviu, eu vou dizer de novo: permaneça firme, José. Foi isso que o diabo tentou fazer com Jesus lá no deserto: se prostrar e me adorar, eu te darei tudo. Jesus disse: não. Sai para lá, Satanás. Somente a Deus eu servirei. Não sucumba às propostas do diabo. Permaneça firme. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: fica firme. Nós vamos vencer. Vai, irmão, fala para ele: fica firme. Fala assim, ó: vai passar. Quem crê nessa palavra aí, diga amém. Vai passar. Em nome de Jesus. José foi parar na prisão. Mas lá na prisão, ele liderou suas crises. Mais uma vez. Aonde um homem e uma mulher de Deus pisar a planta do pé, a bênção de Deus vai chegar. Ainda que seja na casa de opressores, ainda que seja num calabouço de prisão, Deus nos abençoará. Isso é servir a Deus, irmão. Servir a Deus quando tudo não está bem. Servir a Deus quando tudo está difícil. E lá na prisão, José permaneceu firme, inabalável. E por último, lá na prisão, algo sobrenatural aconteceu. Sabe o que aconteceu? Deus não se esqueceu de José. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: Deus não se esqueceu de você não, viu? Fala para ele: fica tranquilo. Fala assim, ó: o rei manda te chamar. Olha o que aconteceu. José estava lá na prisão. Faraó teve um sonho. Ninguém interpretava esse sonho. Lembra no início da palavra que eu disse que José era um sonhador? Tinha vários sonhos. Olha o que aconteceu. Faraó teve um sonho. Ninguém conseguia interpretar esse sonho. E disseram para Faraó que lá na prisão tinha um jovem capaz de interpretar sonhos. E olha o texto bíblico, o que diz. Gênesis 41, 14. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço.
depois de se barbear e trocar a sua roupa, uau! Prostrou-se diante do faraó. Um novo manto ele recebeu. Mais uma vez ele está recebendo mais um manto. Só que esse manto agora é diferente. Esse manto é o manto do serviço. Chegaram nele e falaram: vamos, tira essa roupa aí de escravo, tira essa roupa aí de presidiário, toma banho, faz a barba, toma aqui esse manto para chegar na presença do rei Faraó. Agora você vai servir a Faraó. E olha que coisa sobrenatural acontece. Ele veste o manto do serviço. Ele chega diante de Faraó. E quando ele chega diante de Faraó, algo poderoso aconteceu. Ele interpretou o sonho de Faraó. Agora pensa comigo, igreja. José poderia ter chegado lá e dito: não, eu não vou interpretar o sonho de ninguém. Eu vim parar nessa cadeia por culpa de vocês. Eu fiquei esquecido naquela prisão por culpa de vocês. Ah é? Eu sei o que significa esse sonho. Todo mundo vai morrer. O significado do sonho de Faraó era muito simples. Haveriam anos de prosperidade e depois anos de dificuldades. E Deus estava dizendo o seguinte através daquele sonho: nos anos de prosperidade, poupe, guarde alimento. Vai vir uma fome sobre a terra que vai acabar com todas as nações. José sabia disso. Ele poderia ter ficado, calado, mas ele não calou. Ele serviu os seus opressores. Você está entendendo isso agora? Você está entendendo que você só vai conseguir algo poderoso em Deus quando você aprender a servir as pessoas? Quando você entender que não tem a ver só com você, tem a ver com muita gente. Quando você entender que a bênção de Deus, ela vai fluir não só para você. Nós estamos vivendo em um mundo muito egocêntrico, onde as pessoas só querem. Não, no reino de Deus não é assim que funciona. No reino de Deus nós recebemos para compartilhar. José entendeu isso. E ele foi lá e decifrou o sonho de Faraó. E mais, deu um conselho para Faraó. Nesses 7 anos de prosperidade, guarde mantimento. E naquele momento, daquele manto de serviço, ele pulou para um manto sobrenatural. Ele pulou para o manto da dupla honra. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia relata que José recebeu um novo manto, o manto da dupla honra. E eu, na minha concepção, esse é o texto bíblico mais lindo de Gênesis. Quando Deus diz assim, quando José ouve isso, olha só o que ele ouve. Por isso, o faraó lhes perguntou, depois que ele interpretou o sonho, depois que ele deu conselho, depois que ele serviu, Faraó disse para ele o seguinte: por isso, o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas estas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de todo o meu palácio e de todo o meu povo. Eles se sujeitarão às suas ordens. Somente em relação ao trono, eu serei maior do que você. E Faraó prosseguiu: entrego a você agora
o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, Faraó tirou o seu anel de selar e colocou no dedo de José. Mandou-lhe vestir um novo manto de linho fino, colocou uma corrente de ouro sobre ele, também fez subir a sua carruagem real, e à frente mandou seus arautos, dizendo: abram caminho. Uau! Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Uau! Isso é poderoso demais. Isso é sobrenatural demais. E eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando com você hoje, nessa noite. Mas Deus trouxe pessoas aqui hoje, escute o que eu vou dizer para você. Deus trouxe pessoas aqui hoje para receber um novo manto. Existem pessoas aqui hoje que estão à beira do desespero, que já não sabem mais o que fazer. Essas pessoas, Deus manda eu dizer para elas: eis que um novo manto está chegando sobre a sua vida, um manto de vencedor, um manto de dupla honra, um manto de cura, um manto de restauração, um manto de prosperidade, um manto de governo, um manto de alegria. Se coloque de pé. Há um manto sobrenatural hoje aqui. Ele não se esqueceu de você. Ele está olhando para você hoje. Ele está guardando a sua vida. Você não veio aqui hoje por acaso. Há uma proposta de Deus para você. Filho meu, eu te amo. Há um novo manto sobre ti hoje. Ele é um Deus de aliança. Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus que nunca falhará. Ele é contigo. Coloque a mão no seu coração e cante com fé conosco essa canção. Aleluia. Segue os teus olhos. Aleluia. Sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Diga para ele: És Deus de perto e não de longe. ele nunca mudou. Mudastes, tu és fiel. Erga suas mãos aos céus e cante. Oh, tudo pode passar. Mas a palavra vai se cumprir. Erga suas mãos aos céus. Nessa noite, meu Deus, nós profetizamos sobre a vida desse povo. Nós pedimos ao seu Santo Espírito, meu Deus, coloque um novo manto agora sobre a vida deles. Oh, xaralabaralama, xaralabaralama, xerecaralabaralabas. Libera um novo
novo manto agora, Espírito Santo. Um novo manto sobre a vida desse homem, um novo manto sobre a vida dessa mulher. Tu és um Deus de aliança, Tu és um Deus de paz. E ainda que tudo esteja contrário, nós cremos na Tua palavra, nós acreditamos no Senhor. Espírito Santo de Deus, abençoa a vida desse povo, meu Pai. Libera sobre ele agora a Tua unção. Tu és um Deus poderoso, nunca falhou, jamais falhará. Nós podemos enfrentar o que for, mas nós sabemos que Tu estás conosco. Cante, igreja do Senhor. Posso enfrentar, eu posso enfrentar. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus. Cante. Deus que Tudo tudo pode mudar. mas Tua palavra vai se cumprir. Pai, eu oro pela vida desse povo. Eu oro pela família de cada um deles. Tua palavra vai se cumprir na vida desse meu irmão e dessa minha irmã. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos vocês hoje, para todos sempre. Que todos digam amém. Vão em paz, Deus abençoe todos vocês. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus aí, amém.